Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. É bastante importante. Meu nome é Thiago Sampaio e eu venho hoje falar para vocês um pouco de Magento, óbvio, mas com uma perspectiva um pouco diferente, né? Muito se fala hoje de marketplace, mas vocês já se questionaram como fazer um Magento em marketplace? Existem soluções, né, na web, existem módulos prontos para isso, mas hoje eu vou apresentar um pouco, falar um pouco de como você pode planejar e arquitetar um sistema de marketplace utilizando o Magento Commerce. É bastante interessante, eu tive uma experiência bastante legal, estou tendo ainda, porque ainda não foi totalmente finalizado, e eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Primeiramente, vocês precisam saber, eu acho que, quem sou eu. Meu nome é Thiago Sampaio, eu trabalho com Magento há mais de 6 anos como desenvolvedor. Tenho um background aí bastante interessante, eu acho que esse casamento, no começo foi entre tapas e beijos, mas depois de um tempo a gente se acertou e hoje a gente se dá bastante bem. Tenho as 3 certificações, Magento Front-End Developer, Magento Certified Developer e Magento Certified Developer Plus. Eu trabalho como líder técnico da equipe de desenvolvimento na Smart, atualmente. Eu estou na Smart há 3 anos, comecei lá no início das operações, onde tudo era mais difícil, tudo era mais complicado, e foi um casamento também que deu bastante certo. Estou aí com a Smart até hoje, e hoje eu lidero a equipe de desenvolvimento. Já atuei nesse mercado com Magento em dezenas de projetos, projetos pequenos, projetos médios, projetos grandes, projetos simples, projetos complexos, e tem um em especial que eu tenho bastante orgulho de falar, que é o projeto da Saraiva. Eu acho que vocês já devem ter ouvido sobre o projeto da Saraiva estar em Magento agora. Foi um sucesso muito grande no mundo de Magento, no mercado de Magento. Foi uma prova de que o Magento realmente é escalável e é uma plataforma altamente profissional. Foi apresentado no Magento Imagine, lá em Las Vegas, no começo desse ano, e eu tive o prazer de liderar a equipe técnica nesse desenvolvimento também, lá do começo, onde a gente tinha que arquitetar todas as soluções e colocar tudo para funcionar em curto período de tempo. Atualmente, eu tenho trabalhado já há alguns meses num projeto bastante audacioso. É um projeto que é exatamente um marketplace. Foi o projeto impulsionador que me fez vir aqui hoje e apresentar para vocês um pouco das dificuldades e um pouco do que vocês precisam fazer para poder montar um marketplace em Magento. É um projeto da Buy. A ideia é criar um sistema de marketplace que venda para todo mundo, para o mundo inteiro. Eles começam aqui no Brasil e futuramente vão expandir as operações para o restante do mundo. Então é um projeto bastante audacioso e é mais um feito em Magento. Aqui está o site da Buy. Hoje já se encontra em produção uma primeira versão, buydubai.com, vocês podem acessar e dar uma olhada em como está, e logo mais vão ter melhorias e implementações de uma versão 2 que a gente está finalizando para colocar no ar também. Entrando um pouco nesse assunto, o que é necessário, né, num projeto, não apenas um projeto de marketplace, mas um projeto de e-commerce ou um projeto de algum software? É necessário você ter um planejamento, né? Aqui eu coloquei alguns itens que eu julgo, não estão todos aqui, e talvez não estejam na ordem correta, mas são itens que são extremamente necessários para você ter um projeto saudável, ter um desenvolvimento saudável e evitar dores de cabeça lá na frente. O primeiro item, a primeira decisão, grande decisão que você tem que ter, é a decisão da plataforma, né? Eu vou falar um pouco mais para frente dos benefícios de se utilizar o Magento como plataforma para um sistema de marketplace,
mas essa decisão é crucial. Se você escolher uma plataforma ruim, a saúde do seu projeto pode ser muito ruim lá na frente. Se você escolher uma plataforma boa, uma plataforma legal e estável, é muito provável você vai ter um sucesso lá na frente no teu sistema de marketplace. É muito importante. Esse é um dos pontos cruciais do teu negócio. Qual a plataforma utilizar para se construir o seu marketplace? O segundo ponto é, uma vez você definiu a plataforma, você precisa ter uma equipe altamente especializada. Não adianta você escolher uma plataforma, por exemplo, o Magento, comprar uma licença Enterprise, comprar 3 anos de licença, ter uma licença exclusiva para você, se você tiver uma equipe de desenvolvedores júnior. Num projeto de marketplace desse tamanho, infelizmente não é possível ter uma equipe de desenvolvedores júnior. Você precisa ter uma equipe de desenvolvedores sêniores que já bateram bastante a cabeça, que já têm um background bastante grande, e você precisa ter uma equipe que vai saber lidar com situações no momento que o sistema cair, no momento que o sistema tiver com alguma falha, tiver com alguma lentidão. É extremamente importante que você tenha uma equipe de desenvolvimento sênior e especializada na plataforma que você decidiu. Depois da decisão da plataforma e de saber quem vai trabalhar na tua equipe, você precisa montar um escopo do projeto. Eu, por exemplo, quando eu peguei o escopo da Buy Dubai, eu tive 2 reações, basicamente. Eu olhei e falei, caraca, que projeto show de bola. Eu acho que todos os desenvolvedores que são apaixonados pelo que fazem e que gostam de desafios, gostam de trabalhar em coisas novas, de inovar, têm esse tipo de reação. Eu olhei e falei, eu estou dentro na hora. E a minha segunda reação foi, cacete, estou ferrado. Basicamente, um marketplace, ele pode parecer muito simples, o conceito dele, mas se você entrar nos detalhes, você vai ver que tem muita coisa para ser feita. É um projeto bastante grande. Tendo os 3 pontos definidos, qual seria o próximo? Visualizar no mercado. Por exemplo, se você escolher Magento, existem módulos prontos que vai fazer eu salvar tempo? Ou eu vou precisar desenvolver tudo com o parceiro ou internamente? Isso é uma decisão muito importante também, porque a comunidade de Magento é muito grande. Eu posso falar isso sem nenhum problema. É muito grande e existem módulos muito bons mesmo. Quando a gente fala de sistema de marketplace, nós podemos pegar o módulo da Unity, por exemplo, que é vendido a 5, 6, 7 mil dólares, e você, teoricamente, teria tudo em mãos. Só que o buraco é um pouco mais a fundo, um pouco mais embaixo. Não é tão simples desse jeito. Eu vou mostrar alguns prós e contras mais para frente referente a isso. Por que Magento? Eu acho que todos vocês estão aqui nesse evento, vocês já conhecem o Magento, sabem do potencial do Magento, mas e para o Marketplace? Por que se utilizar o Magento no Marketplace? Se o Magento tem fama de ser, não ser muito performático, ter poucas pessoas aqui no Brasil, desenvolvedoras realmente especializadas em Magento, por que escolher o Magento? Eu pontuei alguns itens que vão te falar o porquê. A plataforma é estável e modular. Isso aí, eu acho que ninguém pode discordar, que o Magento hoje já se provou uma plataforma estável e ele é totalmente modular. É uma plataforma que suporta pancada se você souber desenvolver para ele. Está aprovado com o projeto da Saraiva, por exemplo, com milhares de acessos simultâneos essa infraestrutura. Então, o Magento ele é realmente estável e modular e, na minha opinião, é a melhor plataforma open source que existe no momento no mercado. Você vai deter o código base. Todo o código-fonte é seu. Isso é um benefício para projetos grandes, empresas grandes que não podem estar atreladas a parceiros
100% atreladas, né? Às vezes a empresa precisa de uma alteração na cor de uma barra lateral, ou da barra do menu. Projetos desse tamanho não podem estar 100% atrelados ao parceiro, né? Em caso deles desenvolverem com o parceiro. Eles precisam deter o código para eles e fazer pequenas alterações de código, seja de front-end, seja de CSS, JavaScript e afins. Então, esse é um ponto crucial, que é fundamental uma empresa grande que vai incorporar um projeto grande, ter a detenção do código base, o código-fonte ser dele e você fazer o que você bem entender com ele. É um sistema multidiomas. Como eu falei, o projeto da By2Buy, a intenção vai ser vender para o mundo inteiro. Então, nada melhor do que já ter um sistema multidiomas implementado nativamente na plataforma. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de alteração específica para a tradução do Magento para outros idiomas. Hoje ele está em português, inglês e espanhol, amanhã pode ser em chinês, pode ser em árabe, em qualquer outro idioma, e isso quem vai fazer é a própria By2Buy sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ela não precisa de um suporte técnico terceirizado para isso. A escalabilidade é garantida. Mais uma vez eu volto a falar que está provado isso com o projeto da Saraiva. A escalabilidade do Magento é garantida. Então, desde que você tenha bons desenvolvedores trabalhando de forma correta e desenvolvendo soluções performáticas, testando o código e fizer tudo bonitinho, tudo conforme o protocolo, você vai ter uma escalabilidade garantida, né? Você vai conseguir escalar a sua aplicação para muito alto, sem muito custo adicional para isso. Mas isso tem que partir da raiz, né? Tem que vir lá de baixo e ir crescendo naturalmente. Uma enorme quantidade de módulos prontos. Bom, quando a gente fala de sistema de marketplace, nós ainda precisamos, às vezes, de um módulo de newsletter que vai melhorar a funcionalidade de newsletter, que vai melhorar a funcionalidade de cadastro de cliente, que vai melhorar qualquer tipo de funcionalidade que não esteja diretamente relacionada com o marketplace, mas que seja de um e-commerce convencional, né? A gente ainda precisa disso. Nós precisamos módulos de pagamento, módulos de shipping e afins. Então, a comunidade é muito grande e existem muitos módulos prontos, free e pagos aí no mercado. Só que tomem cuidado ao escolher realmente o fornecedor desses módulos, porque existem muitos fornecedores grandes que possuem módulos que apenas funcionam, mas quando você precisa dar uma manutenção nos módulos, eu posso dizer isso como desenvolvedor, você sangra bastante, porque a arquitetura do módulo pode não estar de acordo com as boas práticas que a Magento recomenda. E é fácil integração com os serviços de terceiros. Então, muito provavelmente, quando você quiser, você está montando um sistema de marketplace, quando você quiser integrar o seu sistema com um método de pagamento, muito provavelmente você já vai ter um módulo pronto para isso. Você vai ter um módulo pronto para isso e o gateway pode chegar para você e falar, ó, faz o download, instala na tua loja e sai vendendo. Muito provavelmente isso aconteça, tá? Caso isso não aconteça, o Magento ele possui uma camada de abstração que é fácil você integrar o Magento com outros tipos de serviço. Serviços de pagamento, de shipping, serviço de newsletter, qualquer tipo de serviço, o Magento ele tem uma fácil integração. A abstração dele permite isso. Muitas vezes nós criamos dificuldade por não conhecer a abstração do Magento, mas ele permite isso. E isso não é um bicho de 7 cabeças. Tem uma comunidade gigante em todo o mundo, né? No caso da By2Buy, por exemplo, hoje eles começaram a atender no Brasil e eles têm uma equipe de desenvolvedores. Amanhã eles podem querer expandir
e abrir escritórios na China, abrir escritórios nos Estados Unidos, abrir escritórios na Europa e afins. Quando você tem uma plataforma que possui uma comunidade que é gigante, é grande no mundo inteiro e é muito conhecida, fica muito mais fácil você contratar pessoas naquele local onde você está abrindo o teu escritório. Então, a comunidade Magento, ela te provê isso. Isso é um dos pontos também que vai te fazer bastante diferença se você está pensando em criar um e-commerce e expandir os teus negócios mundialmente falando. Então, vai ser fácil você contratar pessoas nos Estados Unidos para trabalhar no teu escritório lá nos Estados Unidos, pessoas na China para trabalhar no escritório lá na China, indianos e afins, ou você pode até contratar pessoas para trabalhar remoto, né, dos países deles, no teu código apenas. Você não precisa fisicamente abrir um escritório lá, mas você pode contratar pessoas do mundo inteiro para poder trabalhar no teu projeto. Eu já trabalhei em projeto assim, que nós contratávamos croatas, uma equipe de croata para poder trabalhar no projeto, né, e funcionava bastante bem. A comunicação era feita toda via Skype e funcionava bastante bem. Quando a gente fala de um marketplace, né, eu acho que esses dias eu entrei num blog e vi um post. A chamada do post era bem assim: transforme o seu Magento em um marketplace. Aí eu, como eu estou por dentro desse tema há algum tempo, fiquei com curiosidade e entrei no post para poder ler. Basicamente a ideia, eu não lembro qual que é o blog, eu não lembro qual que é o autor, mas basicamente a ideia que ele passava é: você cria um cadastro de vendedor, faz um vínculo de vendedor com produto, e quando esse produto vender, você tem a referência do vendedor e pronto, tá feito o teu marketplace. O conceito é esse. Perfeito, o conceito realmente é esse. Só que isso a gente tem que fazer, mas equivale a 1% de todo o trabalho real que existe no marketplace. Quando você pensa em criar um marketplace a partir do Magento ou qualquer outra plataforma, isso é o básico, é 1% do trabalho, praticamente. Dentro de um escopo de marketplace, nós temos a camada do Magento, que já tem todas as funcionalidades nativas dele, como CMS, EAV, Core, busca, data flow, clientes, payment, newsletter, shipping, o painel administrativo, log, indexação, estoque, sales e tags, e outros módulos que estão nativos. Quando a gente implementa uma camada de marketplace nesse modelo, a gente vai ter mais uma camada, e no meio ali, vamos ter módulos nativos do Magento, que precisam ser customizados para que o Magento atenda o sistema de marketplace corretamente. Catálogo, promoções, vendas, checkout, preços e API. Então, esses módulos, essa camada, é importante que você customize ela. Essa camada, esses módulos são customizáveis, eles precisam ser customizados. Existem na camada do Magento, mas quando se fala de marketplace, eles precisam ser customizados, porque o Magento ele não foi feito para ser um marketplace nativamente. Ele te provê toda a abstração. Tudo o que você precisa está lá. Mas você precisa jogar de acordo com as regras dele. Então, ele não tem... ele tem uma abstração, mas ele não suporta um sistema de marketplace nativamente. E aí o que você vai precisar criar, de fato, que foi o que eu precisei criar no projeto da Buy, foi um sistema de comissões, um sistema de cadastro de vendedores e manutenção de vendedores. Quando eu falo cadastro de vendedores aqui, nós temos o login de vendedores, nós temos o esqueci minha senha, nós temos o painel do vendedor. O painel do vendedor, eu acho que é a parte que dá mais trabalho, porque é lá que você tem que permitir com que o vendedor altere seu endereço, os dados da sua loja, suba a imagem da loja, crie produtos, altere estoque, preço e qualquer coisa relacionada ao cadastro dele dentro do seu marketplace. Nós temos um chat online também, que isso aqui
na nossa visão, foi bastante essencial, porque a ideia era aproximar o cliente final do vendedor. Então, o cliente final conseguiria falar com o vendedor diretamente, sem precisar esperar, caso o vendedor esteja online. Então, também foi criado um sistema de chat online. Existe um sistema de questões, que é muito parecido com o sistema do Mercado Livre. O cliente entra no produto, coloca a questão dele lá, o vendedor recebe a notificação por e-mail e na tela do seu painel de vendedor, e aí, com isso, ele vai lá e responde. É um sistema muito parecido com o do Mercado Livre. Temos também um sistema de relatórios para o vendedor poder fazer a parte analítica das suas vendas, né, visitas, produtos que mais vendem, preço médio. Então, tudo isso tem que estar disponível para o vendedor também, poder acompanhar a performance da microloja dele dentro do sistema de marketplace e saber se está compensando ou não. Nós temos um sistema de avaliação, né, onde o cliente avalia o vendedor. Também é importante você garantir a confiabilidade do vendedor nessa questão, porque quando o cliente avalia um vendedor positivamente, isso vai impulsionar com que outros clientes comprem dele. Isso é muito importante ter no sistema de marketplace. Né, as 5 estrelinhas lá que você vê, que deixa o cadastro daquele vendedor mais confiável ou não. Nós temos um sistema de snapshot. O snapshot ele é mais por questão de segurança do comprador e do vendedor. Então, o comprador efetua a compra daquele produto, de um produto, automaticamente é criada uma imagem da página do anúncio daquele produto na hora, para que isso fique acessível pela Buy Dubai, por exemplo, e ver, caso o cliente receba outro produto de cor diferente ou alguma coisa esteja errada com a compra dele, ele consegue contestar isso e a Buy Dubai consegue entrar no snapshot e ver o que realmente estava anunciado naquela hora. E aí decide se o vendedor está errado ou se o cliente está errado. E aí toma a decisão. Você vai ter uma mini store, né? Nós implementamos uma mini store dentro do sistema de marketplace. Então, cada vendedor possui uma microloja dentro do sistema, com uma URL amigável e única. Então, dentro dessa microloja, o cliente ele pode acessar o painel, ele pode navegar pelas categorias com as quais o vendedor trabalha e pelos produtos em promoção, produtos com desconto e assim por diante. Lá tem a microloja que basicamente é muito parecida com a microloja que o AliExpress oferece para os vendedores. E nós temos aqui também um painel de vendedor. Essa parte aqui, por mais que ela seja apenas uma bolinha nesse slide, essa parte aqui é muito importante e eu acho que ela tomaria, no desenvolvimento, se eu fosse contabilizar tudo, ela tomaria 50% a 60% de todo o desenvolvimento. Preparar o painel do vendedor para que o vendedor acesse o seu painel e tenha tudo ali disponível. Imagine você criar um admin num front para o vendedor. Né? Essa foi a decisão que foi tomada. Replicamos muitas coisas que existem no admin do Magento, no front, cadastro de produto, cadastro de regras promocionais e tudo que o vendedor tem acesso, nós replicamos e colocamos dentro do painel dele. Módulos prontos ou desenvolvimento in-house? Eis uma questão bastante importante aqui. Você, a princípio, você olhando isso, você falando, pô, existem módulos que transformam o meu Magento em um marketplace. Basta eu pagar 5, 6, 7 mil dólares, eu vou ter esse módulo e está pronta a minha loja. Bom, isso aí é uma perspectiva bastante precipitada. Né? Eu fiz aqui os prós e os contras de ambos os casos para a gente realmente analisar se vale a pena você comprar módulos prontos ou se vale a pena você desenvolver in-house ou com um parceiro especializado. A primeira questão
está um pouco ruim aí, né? Mas a primeira questão, que é um ponto positivo para a compra de um módulo pronto, é o menor custo de tempo é o menor custo de dinheiro e custo de tempo de desenvolvimento. Esse é um ponto positivo na compra de um módulo de terceiro. Você tem pronto ali coisas que o módulo já oferece. Não significa que você vai ter tudo o que você precisa, porque o nosso mercado é muito dinâmico e muitos clientes, às vezes, costumam viajar um pouco, querendo firulas e coisas que são difíceis de encontrar lá fora. Mas aí nós começamos com os pontos negativos. O código é criptografado na maioria das vezes, né? Se você comprar um módulo da Unity, você vai pagar, por exemplo, $7.000, mas você vai ter um código criptografado que te faz estar atrelado à empresa 100% e não conseguir mudar nenhuma regra do jogo. Isso é um problema para quem precisa ter o código em mãos e fazer as adaptações aqui no Brasil. Isso vai ser um grande problema. Dependência de fornecedor, né? Então você tem mais um ponto negativo aí, que você fica dependente do teu fornecedor, e isso realmente, como eu já disse, para empresas grandes, isso é muito ruim. Maior adaptação de código, está pequeno até para mim aqui, desculpem, mas você vai ter que fazer uma maior adaptação de código, porque o módulo pronto, ele já tem as regras todas definidas. Ele já trabalha de uma forma, de uma maneira. Então, você vai colocar isso na tua loja e você precisa, caso o módulo não seja criptografado, você precisa alterar a regra do jogo. Talvez isso te dê mais dor de cabeça do que fazer o módulo do princípio. Difícil manutenção e adaptação de código. Normalmente, como eu falei no começo, eu já peguei bastante código ruim de empresas conhecidas, que às vezes terceirizam o desenvolvimento dos seus módulos, e o desenvolvedor não tem tanta afinidade com o Magento, não tem tanto apego a documentar o seu código, não tem tanto apego a indentar o seu código, a usar boas práticas de desenvolvimento. Então, a adaptação, nesse caso, ela fica mais difícil para quem tem um módulo pronto, em muitos casos. A curva de aprendizagem é maior, tá? Então, você vai comprar aquele módulo, você precisa estudar aquele módulo, os teus desenvolvedores. Eu sei que é a grande minoria, né, que estudam, que pegam o código inteiro e estudam. Normalmente eles só vão abrir o código quando tem algum problema ou alguma coisa que precisa ser feita, mas fica muito mais difícil, a curva de aprendizagem fica muito maior quando você já tem um módulo pronto e você precisa entender o que estava na cabeça do outro desenvolvedor. Quando aquele cara fez isso, o que ele estava pensando da vida? Será que ele estava com sono? Será que ele estava cansado? Será que ele virou 3 dias seguidos para fazer esse módulo? Ninguém sabe. E, muitas vezes, ele não é culpado por ter um código ruim, mas você acaba pagando pato por isso. Pouco escalável. Na maioria das vezes, tem que colocar um asterisco ali, na maioria das vezes o módulo é pouco escalável. O módulo é feito normalmente para funcionar no Magento padrão. Mas quem me garante que esse módulo foi feito para trabalhar com 5.000 usuários simultâneos, ou para trabalhar num sistema multi-idioma, ou ainda, quem me garante que ele consegue trabalhar com um sistema multi-store? Isso aí é uma coisa que você vai ter que arriscar. Talvez não seja essa a sua realidade. E eu acho que esse é um ponto muito importante, que é a grande probabilidade de incompatibilidade. Quando você tem um módulo pronto e você instala na sua loja, quantos aqui já sofreram colocando um módulo que quebrou a tua loja inteira? Que fez o checkout parar de funcionar? Que fez o pagamento parar de funcionar? Às vezes você recebe uma mensagem de erro após a instalação do módulo e você não sabe o que aconteceu, né? Muito provavelmente você pegou um módulo que estava sobrescrevendo o mesmo model que já tem outro módulo sobrescrevendo no teu código, já no teu projeto,
e aí ele acaba quebrando a tua loja, fazendo as coisas pararem de funcionar e fica aquela correria, principalmente se o deploy for feito às 7, 8 horas da noite de uma sexta-feira. Agora nós temos os benefícios de se desenvolver o projeto em casa ou com um parceiro especializado, né? O primeiro benefício é o código aberto e documentado, ou seja, você já começa de uma maneira correta. Você começa desenvolvendo o que você realmente precisa e você começa já documentando o seu código. Então, se você tem uma regra de negócio específica e ali no código parecer um pouco estranho para quem vai ler, você pode colocar uma documentação ali e qualquer outro desenvolvedor que for trabalhar com aquele código vai entender o porquê foi feito aquela gambiarra de repente, ou aquele código, aquele loop, etc. Você tem a posse total do código-fonte, acho que eu não preciso nem falar disso. Para empresas grandes isso é fundamental. Você vai ter o know-how de 100% das funcionalidades, ou seja, se você fez todo o escopo do projeto e se os seus desenvolvedores estavam realmente entrosados com o escopo do projeto e desenvolveram tudo aquilo, cara, você vai ter 100% do know-how, aquilo foi feito na tua casa. Você sabe o que foi feito, você acompanhou o desenvolvimento daquilo. Então, você vai ter esse know-how. O tempo está esgotando, eu vou passar um pouco rápido aqui, tá? A menor adaptação de código, ou seja, você vai criar os teus códigos já da maneira que você precisa, com as tuas regras de negócio, para se adentrar ao teu jogo. O menor risco de incompatibilidade. Quando você desenvolve internamente, você praticamente se exime de ter risco de incompatibilidade, porque muitas vezes ele vai aparecer no meio do jogo e os seus desenvolvedores sêniores vão saber lidar com a situação e fazer um workaround para isso. A manutenção e adaptação de código mais eficaz, né, ela realmente fica mais eficaz, porque você, quando tem o código, tem o know-how do código, do que foi feito, no momento que aparecer alguma adaptação, alguma correção a ser feita, você já tem na cabeça onde deve ser. Poxa, deve ser no módulo X, no controller tal. Você já tem isso na cabeça. Então, ter o know-how te garante essa adaptação do teu código muito mais eficaz. A curva de aprendizagem é muito mais curta, né? Você tem uma curva de aprendizagem muito curta para aqueles desenvolvedores que estão entrando naquele projeto, né? Você tem uma equipe de sêniors, você decide que precisa contratar mais 2, 3 devs. Você já tem o know-how em casa, aqueles desenvolvedores já vão passar toda a bola para os novos desenvolvedores e já vão acompanhar o progresso do entendimento daqueles desenvolvedores. Então, a curva de aprendizagem para isso fica muito mais curta. Você tem uma independência do fornecedor, porque você praticamente é o seu fornecedor, todo o teu trabalho está dentro de casa. E aí, um dos talvez dos pontos negativos seja um maior custo e um tempo de desenvolvimento maior também. Talvez, não necessariamente seja um ponto negativo e seja algo que vai fazer você comprar um módulo. Talvez isso seja um ponto negativo aqui, não é certeza. Se uma empresa já tem um know-how de como fazer um sistema de marketplace, ela muito provavelmente vai entregar um projeto muito mais rápido para você. Um projeto novo, com uma empresa que não tem o conhecimento, poderia levar 1 ano para ser feito. Um projeto com uma empresa que já tem o conhecimento de marketplace, pode levar 2 meses, 3 meses, quem sabe. O que mudaria no front? O que eu precisei adaptar no front? Teve que ter uma página de cadastro de novo vendedor, para os vendedores chegarem no sistema e se cadastrar, e entrar com o cadastro lá e ser avaliado, aprovado e começar a vender ou não. Foi necessário também uma página de login e recuperação de senha de vendedores, básico. O painel de vendedor, por mais que seja um item apenas aqui da jogada, como eu disse, esse foi o grande desafio. Essa parte é bastante importante, e se você destrinchar tudo que existe dentro do painel do vendedor,
você vai ver que é muito mais do que apenas essas 3 palavras. Uma mini store da loja do vendedor na plataforma. Então, cada vendedor tem uma mini store lá, com uma URL amigável. Adaptação do painel de clientes. Né, existem as funcionalidades onde o cliente, as funcionalidades que estão nativas no Magento que têm que ser adaptadas para o Marketplace. Então, o cliente precisa ter essas opções disponíveis no seu painel também, como chat online ou questões e afins. E chat entre clientes e vendedores. Então, esse foi um sistema que nós fizemos do zero também, para colocar os clientes em contato com os vendedores. Chegamos no momento das perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Vou perguntar mais tecnicamente, não sei nem se você pode responder, talvez até revelaria um segredo aí, não sei, enfim, de como vocês fizeram o funcionamento. Primeira seria, vocês usaram o multistore convencional para lidar com alguma parte, por exemplo, estoque, cadastro de produto de cada vendedor. Por exemplo, o vendedor A cadastrou um produto com SKU ABC, vendedor C também tentou cadastrar um produto com ABC. Vocês utilizaram o multistore para resolver esse problema? Como vocês lidaram com o cadastro de produto para deixar bem independente mesmo de um vendedor por outro? Basicamente, tudo que existe no projeto da Buy foi criado do zero. E a gente não reutilizou o sistema de multistore para isso, para resolver esse problema. Nós utilizamos uma outra questão que foi arquitetada especificamente para se trabalhar com esse princípio de impedir que o vendedor cadastre um SKU que já existe e qualquer outra coisa que já exista no Magento. Então, cada cadastro de produto é único, né, e cada vendedor, a gente garante que cada vendedor vai ter um cadastro de produto único. Né, não existe duplicidade, mas não foi resolvido com o sistema de multistore. Nós decidimos não abrir mão desse esquema de multistore para poder fazer uma parte tão simples assim. A solução que nós fizemos foi bem arquitetada, né, e não foi uma solução muito complexa. Acho que é isso que eu posso falar. Beleza, respondeu, obrigado. Nada. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta seria sobre o método de pagamento. Se vocês usaram alguma ferramenta, integração com alguma ferramenta pronta, ou vocês também desenvolveram do zero, e para fazer essa parte de comissão e passar para os vendedores? Nós também desenvolvemos do zero. Né, nós arquitetamos e criamos um sistema de comissionamento bastante inteligente. Né, o pedido ele vai como um só para o gateway de pagamento, e nós fazemos todo o rateio dentro da plataforma. Tá bom, obrigado. Mais alguma? Então, acho que é isso, né? Claro. Boa tarde, eu queria saber se tinha, nessa solução que vocês arquitetaram, se tinha alguma coisa com conciliação de pagamento, até para notificar o pessoal de chargeback, essas coisas todas. Na primeira versão, não. Nessa primeira versão, não, mas é algo que está sendo estudado já para a gente poder implementar. Então, aqui estão meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo, pode acessar o meu blog ou me mandar um e-mail, thiago@thiagosampaio.com. Muito obrigado.